O inverno chegando, temperatura caindo, o que você pensa? Infecções de vias aéreas, obviamente. Diletos amigos, saudações a todos. Hoje, nesse episódio, vamos conversar com a doutora Elisa sobre infecções de vias aéreas superiores e intercorrências com crianças. Junto da mesa, trago a doutora Alessandra, que também faz a parte de cirurgia de vias aéreas, para podermos fazer esse bate-papo. Doutora Elisa. Muito obrigada pelo novo convite. Muito bom estar aqui com vocês de novo, discutindo mais um assunto importante. Sem dúvida. Bom, para a gente começar, o que influencia para que nesse inverno realmente, não nesse, mas que no inverno as crianças piorem tanto o trato respiratório? Não sei se vocês perceberam, na verdade não é bem no inverno. A nossa piora, geralmente, principalmente aqui no Brasil, é no outono. Então, a gente, antes de chegar ao inverno, é quando a gente começa a ter um acúmulo maior de vírus no ar, e é a hora que começa a baixar a temperatura, e o que todos nós fazemos quando isso acontece? A gente fica mais protegido em casa, com as janelas mais fechadas, com o ambiente mais fechado, e tudo isso facilita o aumento da propagação dos vírus. Os vírus se aproveitam dessa oportunidade de estar todo mundo no ambiente mais quentinho, fechadinho, onde fica mais fácil a transmissão de uma pessoa para outra. No verão, as crianças fazem o quê? Estão na rua, estão brincando, os ambientes estão com a janela muito aberta para ventilar, porque o calor é grande e a maioria de nós não tem ar-condicionado. Então, isso dificulta um pouco o vírus passar de pessoa para pessoa. Mas no outono é a hora que a gente está lá. Não está tão frio assim, mas já está começando a se preparar. Já é natural dos vírus estarem maior em quantidade nesta época. E os vírus que mais dão problemas respiratórios são mais frequentes nesse ano. Não que eles não tenham no verão. A gente tem o vírus o ano inteiro, mas ele acaba tendo maior quantidade, uma facilidade maior de passar de uma pessoa para outra nesse ambiente bem propício para ele, né? Que adora estar lá, tem uma facilidade, as pessoas mais juntinhas, lugar fechadinho. Mas assim, a gravidade da infecção, ela piora no inverno? Porque então, a gente pode ter o mesmo vírus muito grave no verão. Só que a probabilidade de você pegar esse vírus é muito menor. E a quantidade da presença desse vírus no ar é muito menor no verão. Então, são as duas coisas acabam acontecendo. Você tem uma quantidade maior do vírus, porque o vírus parece uma onda mesmo, né? Então, ele tem a época do ano, o mês do ano, que ele é mais frequente. Então, o vírus, por exemplo, que dá mais diarreia, ele é mais frequente no verão. O vírus que dá mais nariz entupido, espirros e tudo mais, é mais comum no inverno. Você vê poucas vezes uma pessoa falando, eu estou no inverno, mas estou vomitando tanto, tendo diarreia. Tem, é verdade, tem o ano todo, mas muito menor número do que tem nos meses de verão. Por esse ciclo, por ele estar vivendo mais no verão e diminuindo mas nenhum mês do ano nos era nenhum desses vírus. Então, às vezes, você pode pegar o vírus do verão no inverno e ser tão grave quanto seria no verão. Então, não é o vírus que te dá a gravidade. O que junta é que você já está mais cansado, mais exposto a um clima mais não tão mais frio, mais seco. Tudo isso vai facilitando e aumentando o risco das complicações do vírus. Não, mas a requisição, por exemplo, de UTI no período do inverno é maior. Muito maior, exatamente, porque naturalmente a gente tem um aumento da frequência do vírus nesses meses. Eles começam a aumentar, em média, final de março, comecinho de abril. Mas este ano, por exemplo, a gente teve um aumento desses vírus em fevereiro. Né? Por quê? A gente não sabe dizer se isso está associado a um tempo tão grande que a gente ficou isolado e uma vez que estava todo mundo guardadinho, de repente todo mundo voltou a ficar junto, houve um boom muito grande e as crianças foi o mês que começaram as aulas. Então, a gente já está tendo um boom dos vírus respiratórios desde fevereiro. O que mudou um pouco neste ano, né? Que vamos falar no ano meio, não é pós-pandemia, porque a gente ainda está na pandemia, mas numa melhora da pandemia.
vocês também têm filhos, sabem que todo mundo, criança, quando volta às aulas, as Sempre. primeiras semanas é Sim. triste. Todo mundo fica doente, é o nariz escorrendo, é tosse, é diarreia, pega tudo. Mas geralmente depois de um mês, mais ou menos, todo mundo, a gente até brinca, os bichos ficam amiguinhos e as crianças param de ficar doentes, tanto assim. Este ano a gente não teve essa melhora, né? Os filhos de vocês já não são tão pequenos, mas a gente está vendo isso até em adultos que ficaram trabalhando muito tempo em home office e voltaram ao trabalho presencial, também estão ficando mais doentes do que habitual. Então, assim, tem muitas variáveis, não dá para a gente garantir todas elas, mas o fato da gente ter ficado protegido muito tempo e, de repente, ter uma liberação que não foi gradual, foi muito rápida, ajudou muito os vírus. Os vírus estavam aí o tempo todo. Ano passado, eles não tinham freguês. Eles não tinham quem pegar. Por isso que eles não teve tanta gente que acabou pegando infecções, principalmente por esses mais graves. Agora, esse ano, eles estavam aí no mesmo mês de sempre. A diferença é que eles conseguiram uma freguesia maior ao mesmo tempo. E isso está se perpetuando. E aí, num período muito mais cedo do que a gente espera, porque todos os pronto-socorros e UTI pediátrica já tem uma programação que varia ao longo do ano. Então, todas as UTIs pediátricas aumentam, principalmente nos hospitais particulares, né? Infelizmente, nos públicos nem sempre isso é possível, já mas lotado o ano todo. Mas existe uma contratação maior de médicos no período que começa o outono, porque já se sabe que no outono vai aumentar a necessidade. Reduz-se as cirurgias eletivas, Sim. a gente acaba reduzindo porque não tem mesmo vaga, e sempre pelo risco para essas cirurgias, a gente acaba evitando operar, se é possível adiar essas cirurgias. Esse ano, a gente já precisou no final do verão. Aí, a melhora que a gente acaba tendo, não teve. Então, a gente já saiu do verão com as UTIs lotadas. E entrou no outono com uma quantidade muito ruim. E, de novo, não estamos falando que as UTIs pediátricas estão lotadas de pacientes com Covid. Tem sim, infelizmente, a gente ainda tem um fluxo de Covid, ainda é variável, não foi tão grave quanto o dos adultos, mas ainda tem uma presença de crianças com Covid. Mas o que está acontecendo é que a gente saiu dos vírus do verão, que estavam lotados, e juntou com os vírus do outono e inverno. Então, a gente está com uma superlotação muito importante. Mas, assim, o que eu não entendo é por que existe essa piora da criança, se ela pega o mesmo vírus o ano todo e no inverno ser necessário UTI para essa criança. Então, de novo, na verdade, não é porque é no inverno que ela tem. É que no inverno ela fica mais juntinho das outras crianças, tudo. Ela tem mais facilidade de pegar os vírus. Então, habitualmente, a criança que vai para a UTI, não é 100%, mas a maioria delas, ela tem alguma outra coisa. São crianças que nasceram, foram prematuras, criança que tem alguma lesão no pulmão, criança que tem asma, ela já tem alguma coisa que facilita ela ficar doente. O que aconteceu com a gente no Covid, e isso muitas vezes a gente vê na criança que o Covid é o que derruba ela, mas ela acaba indo para a UTI porque pega uma infecção em cima, porque ela pega uma outra coisa, isso que acaba deixando ela ruim. E nessa época do ano, de novo, tá frio, o que a professora faz na classe? Fecha a janela para não bater vento nas crianças. E, infelizmente, isso não é uma boa opção. A melhor opção seria agasalha todo mundo e deixa a janela aberta. Porque essa janela aberta, essa ventilação, não facilita o vírus propagar dentro daquele ar. Ele tem mais dificuldade de passar de uma pessoa para pessoa. Muitas vezes a gente passa conversando, né? Ele passa na saliva e tudo mais. Se o vento ali está batendo, o vírus provavelmente, se eu estou falando com você, menos provável a saliva vai acertar você, né? Com um ar mais ventilado e tudo mais. E criança pequena é pior ainda, né? Porque criança se beija, abraça, não tem pudor nenhum, tá com o nariz escorrendo, não vai lá limpar, não vai fazer nada das coisas, né? E assim, muita gente fala assim, a gripe se transformou em uma pneumonia.
A gente ouve isso. E Então, existe realmente ou não essa isso, evolução a para a gripe não se gravidade? transforma em pneumonia. Sim. Na verdade, a gripe por si só pode causar uma pneumonia. O vírus da gripe pode causar uma pneumonia. Mas a grande maioria das pneumonias que levam as pessoas a internar são uma bactéria que aproveitou o pulmão que não está bom, porque está lá cheio de catarro, da gripe e tudo. Catarro, comida de bactéria, a bactéria aproveitou o ambiente propício para crescer e a pessoa já está um pouquinho mais enfraquecida porque está lutando contra uma doença e a chance maior de acabar pegando uma infecção. Mas existe também algumas pneumonias só por vírus que podem fazer a gente ficar muito ruim, né? E os vírus novos aí do mercado mostraram pra gente que vírus derruba tanto quanto, se não mais, que as bactérias, né? As bactérias, elas evoluem muito mais devagar do que os vírus. Então, as que a gente está tratando hoje são as mesmas, provavelmente, que a gente está tratando desde o início da nossa formação aí de médico. Não teve uma mudança, né, na característica genética dela, diferente do vírus, né? Podemos dizer que do começo da pandemia para agora, Já nenhum de mudou nós vários, reconhece qual que é o Covid da vez, O, né? Porque ele se transforma muito rápido. Os sintomas É, mudam, tudo o muda. próprio vírus da gripe, a Sim, cada ano ele tem as isso. mutações, né? Por isso que a gente sempre bate na tecla. Tem que Tão tomar vacina importante todo tomar ano. vacina todo ano. Todo A ano. vacina ela pode ser dada em qualquer época do ano. Sim, pode. Eu não sei se vocês lembram, mas no dezembro agora de 21, a gente teve um surto de influenza. Influenza é o vírus popularmente chamado da gripe, e habitualmente esse vírus é mais comum de dar infecção junho, julho. Mas como as pessoas ano passado ficaram dentro de casa e não tomaram, porque acharam que Sim. precisavam tomar a vacina da gripe, a gente viu que elas foi uma população muito maior desprotegida. Então, infelizmente, ou felizmente, o governo conseguiu agir, ainda tinha um estoque, porque sobrou, porque as pessoas não procuraram, e houve uma vacinação fora de época, né? A gente vacinou em pleno dezembro para influenza. Em alguns locais que teve esse surto, foi uma coisa um pouco mais localizada, mas se vocês prestarem atenção, foi nos grandes centros. As cidades pequenas não tiveram isso. Foi onde tem acúmulo de muitas pessoas. Agora, em geral, qual que é a época melhor de tomar a vacina da gripe? Você se preparar para o outono e inverno. Então, o ideal é antes do Exato, até outono, um pouquinho, né? ou no Março, comecinho do outono, você tomar a vacina. A vacina este ano já estava disponível, mesmo na rede pública, final de março, comecinho de abril. Nós estamos em maio e a cobertura foi baixíssima, foi muito baixa, né? E foi baixa em quem? Sempre nas pessoas que precisam mais, né? Foi baixa nos idosos, foi baixa nas crianças pequenas, foi baixa nas pessoas que têm alguma doença de base. Provavelmente quem fez principalmente na rede particular, pessoal que trabalha nas empresas, tudo, que são as pessoas mais saudáveis. Tem risco? Tem, mas menor do que as pessoas que infelizmente acabaram não procurando. Mas a vacina que chega para a gente, igual você falou no outro episódio, ela é produzida o ano passado, né? Isso. E a gente tem talvez uma vantagem de... Às vezes uma leve correção, mas a gente raramente dá tempo da indústria produzir, né? Mas mesmo assim, ela consegue proteger, né? A gente já falou isso das outras vezes. Esse ano teve poucos relatos de casos do H1N1, mas o H1N1 ainda continua com uma mortalidade muito grande, ele é muito agressivo. Então, algumas pessoas que ainda têm, a gente vê menos, mas ainda internam muito. Então, apesar desse ano a gente ter tido, né, no final do ano, outros vírus de influenza, a verdade é que quem acaba levando mais gravidade, às vezes ainda são os velhos conhecidos, que está lá no componentezinho da vacina, que poderia ter sido prevenido se você tomasse sua vacina e 12 meses depois tomar de novo, e de novo, e de novo. A vacina da Covid já deu essa lição para todo mundo da população. A gente não sabe, às vezes, quanto tempo dura a proteção. A gente sabe que a vacina é boa, mas pode ser que só está durando 6 meses, né? A gente não fez tantas doses aqui no Brasil. A da gripe, a menor frequência que a gente acha que precisa é uma vez por ano.
E tem dado certo nos últimos anos, uma vez ao ano. E é muito ruim, porque as pessoas insistem, mas eu já tomei 5 há anos 5 anos atrás. atrás. Não dura, gente. Já dura um ano com boa vontade, assim, né? Às vezes nem um ano todo não dura. E quais, sim, são as crianças mais suscetíveis a ter essa piora pela síndrome, nem sei se é síndrome gripal que eu deveria referir, ou mesmo Isso é resfriado, a né? Não, síndrome gripal, o que significa, né? A gente é, gosta de nomes bonitos. Na sim, verdade, é que junta vários vírus, né? A gente chamava de gripe antigamente. Gripe queria dizer exclusivamente o vírus influenza. isso. Mas tem tanto vírus e os sintomas são tão parecidos, então, para ficar mais fácil, a gente chama de síndrome gripal. Isso não quer dizer que você está afirmando que é influenza. Não tenho como ter Uhum. certeza até fazer um teste. E, infelizmente, nenhum teste é 100%, né? E a gente não consegue testar todos os Eu queria vírus. até perguntar isso, Elisa, porque assim, tem muitas mães que vêm me questionar se tem ou não que fazer o teste, né? Porque eu acho que ele não tem uma cobertura, né? Pelo Isso. plano de saúde, acaba sendo O que feito de muda a forma gente particular. saber o nome do vírus que está causando sintomas? Pouca coisa. Alguns vírus a gente sabe, cada vírus tem um ciclo muito parecido. Então, o vírus A, por exemplo, não vou ficar falando nome de vírus para não deixar ninguém doido aqui, dura em média 5 dias. O vírus B, em média, dura 8 dias. O vírus C, em média, ele dura 10, mas no terceiro dia é o pior dos sintomas e tudo mais. Então, isso já é mais ou menos estabelecido. A gente já tem uma noção, apesar de toda mudança genética, o comportamento não é tão diferente. Então, o vírus da influenza, geralmente, mesmo que seja H1N1, mesmo que seja, eles têm um comportamento muito, mais ou menos padronizado. Para a gente, isso é muito importante, saber o nome do vírus quando não está indo bem, Uhum. quando a criança não está bem, quando ela precisa de uma UTI. Falar, meu Deus, será que ela vai precisar ficar muitos dias? Será que ela vai precisar de uma ajuda, de um aparelho para respirar? Porque esse vírus piora normalmente no 5º dia. Hoje é o 2º e ela está muito cansada. Então, eu sei que vai piorar. Então, para isso, é importante saber o nome do vírus. Mas o que acontece com a maioria da população? Eu estou com febre, nariz escorrendo, estou com a voz mais rouca e tudo. Faz diferença saber? Foi a Covid que me causou isso? Foi a influenza? Foi o fulaninho? Foi o ciclaninho? Não vai mudar em absolutamente nada, porque eu sei que a gente bate nessa tecla, mas qual é o melhor tratamento para vírus? Prevenção, né? Prevenção. Sem dúvida. Vírus não tem ainda. Pouquíssimos remédios mudam alguma coisa. O que melhora ainda é o que a vovó prescrevia Tamiflu. para gente. Então, o Tamiflu, ele é um antiviral. O que acontece com ele hoje em dia? Porque a gente usou absurdamente para tudo, como os antibióticos, a gente tem muita resistência. Nossa. Então, ou seja, você dá ele para o vírus que, teoricamente, ele trata, e o principal vírus que ele trata é a influenza, e não adianta nada, porque o vírus já acostumou com ele e não resolve nada. Mas quando ele funciona, o que ele faz? Ele não zera o vírus. Ele encurta o período de sintomas. Então, por exemplo, você sabe que aquele vírus, em média, você fica ruim 7 dias, você tomando Tamiflu, de vez de ficar 7, você acabava encurtando, você ficava 3 dias ruins, que é um grande negócio, né? Você saber que vai ficar menos dias ruins. Mas ele não impede a gravidade. Só que a gente não sabe qual que é o vírus que está resistente ou não. Então, hoje em dia, onde realmente ele é indicado? Quem está grave e internado, precisou ficar com oxigênio, precisou ficar na UTI porque não está respirando direito, esse vale a pena a gente testar. Porque mesmo que a gente tenha resistência, se ele melhorar só um pouquinho, já foi muito, né? A pessoa já está numa doença ali complicada, com risco de pegar uma infecção em cima, uma internação prolongada. Então, esses são os casos que hoje em dia a gente tem usado. E aí sim a gente colhe o exame. Veio influenza negativo, não é influenza. Imediatamente a gente suspende o remédio, porque a gente já está usando o remédio que já não é mais tão bom. Uhum. E ainda, você está usando para um paciente que não vai resolver, mesmo ele sendo grave.
veio negativo o exame, então a gente não faz. Por isso que nesse caso vale a pena também fazer o exame. O bom desse painel viral também, assim, fora melhorar nossas piadinhas, né, que ficavam sempre falando que médico falava que tudo é virose. Exatamente. Agora a gente consegue afirmar A gente qual prova que é virose, verdade. né? Então, assim, agora a gente melhorou, né? Mas eu acho que também a gente tinha muito problema, né? Que quando a gente começava, a gente afirmava para o paciente, não, é um vírus, né? Só sintomático, dá calma e tal. E aí aquilo prolongava, e aí automaticamente a gente, às vezes, por medo de uma infecção secundária, começava com antibiótico, hoje, de repente, você consegue falar assim, não, é mais um vírus, e mais um terceiro, e mais... Dependendo de acordo, a gente Então, cuida dessas crianças mais graves, em média, uma criança pega... assim, nós estamos falando realmente de resfriado, importante, gripe e tudo. Em média, nessa época, 2 a 3 vírus por mês. Essa é a média de uma criança saudável. Só que o que a gente tem visto nos últimos trabalhos é que algumas crianças, principalmente os bebês, quem que a gente considera os bebês? Abaixo de 1 ano, mas pior ainda, abaixo de 6 meses. Eles ainda conseguem pegar 2 ou 3 vírus simultâneo. E isso é o que às vezes causa a gravidade. Às vezes você fala, pega 2 vírus bobo, mas um ajuda o outro e derruba a criança. Então a gente tem visto realmente uma piora nas crianças, às vezes por somatória, tá ao mesmo tempo pegando o vírus. Por isso você fala assim, poxa, mas ele começou com sintoma de diarreia e de repente estava com tosse, mas o vírus que dá diarreia, dá tosse também. Então, o que a gente vê, o primeiro vírus tinha um ciclo de 3 dias e dava diarreia. Quando o mesmo vírus que ele já estava ali, no 5º dia começa com a tosse. Pode ser que ele já pegou 2 ao mesmo tempo. E a gente tem que lembrar que isso diminui, né, toda a sua defesa. Você está trabalhando a defesa. Você fica sujeito a pegar outro vírus. Então, o grande problema, às vezes, e por isso que a gente afasta a criança da escola e tudo mais. Primeiro, porque pode passar o vírus para os outros. Mas, principalmente, é o que eu digo para a mãe. Eu sei que, às vezes, a gente é egoísta, vai o filho do outro, não estou nem aí, não sei o quê. Mas o seu filho, ele está com a imunidade e resistência baixa. Ele ainda nem melhorou desse vírus. Ele vai ficar ali, vai pegar outro em cima, aí o estrago pode ser muito maior. E às vezes é isso que acaba levando ele para uma internação. Mas você havia falado, né, que esse ano que passou teve um acometimento menor, né, dessas síndromes gripais. Absurdamente. A gente teve alguns vírus que chegaram a zerar. Uma coisa que eu nunca tinha visto na vida. Mas também, eu acho que pode ser porque, assim, a gente passou a usar mais álcool na mão, lavar mais a mão, usar máscara. Nosso hábito de higiene melhorou muito mesmo. Agora, assim, você fala, não, muita gente ainda está usando. Mas o que a gente percebeu é que no fevereiro, as pessoas ainda estavam usando máscara, usando álcool. E, de repente, na pior época do ano, na época do inverno, a gente vai assim, tá tudo liberado. Não precisa mais máscara. E as pessoas entendem, não precisa mais máscara, não precisa mais lavar a mão, não precisa mais passar álcool, não precisa mais cuidado, seu filho está doente, não precisa mais ficar isolado. Não dá, né, gente? Não pode passar do 0 do 80, super fazendo tudo bonitinho para não fazer nada. Então, isso também é responsável pelo boom que a gente está tendo de viroses e tudo mais, né? Talvez se a gente continuasse, pelo menos, não estou pedindo muito, mas continuar com álcool, lavar a mão. Sabe aquela coisa que a gente tirava sarro antes? Japonês, coreano. Exato, andava de quando máscara. ele achava que ele estava doente, o que ele fazia? Punha máscara para andar em público? Será que se a gente não usar esse hábito, que a gente achava até engraçado, mas que talvez seja extremamente saudável, a gente também não vai proteger a gente e aos outros dessa virose? Será que a gente não é bom para aprender a lição? Porque o que a gente está tendo nesse ano, eu falo assim, dá até vergonha, né? Poxa vida, a gente saiu de uma coisa que a gente fez tão bem feito para nada, né? Para uma piora. Nós estamos pior do que a gente estava em 2018. 2018, antes da pandemia, não tinha desse jeito o vírus, não tinha tanta internação, as UTIs não estavam tão enlouquecidas desse jeito, né? Tava cheio, mas como está agora, está complicado, né? Bom, e com relação aos acometimentos não virais, né, bacterianos, quais são os mais comuns que tem para essas crianças? Ainda são as bactérias mais frequentes Pneumococo? o pneumococo ainda é o que causa mais. Graças a Deus não é um pneumococo extremamente resistente. A gente tem pontualmente algumas resistências
aos antibióticos habituais, mas ainda os antibióticos básicos, o mesmo antibiótico que eu uso desde que eu tinha, né, o Não primeiro precisa ano de contar. Faz uns formado, 5 anos. ontem, ainda funcionam. Ainda funcionam os antibióticos, apesar do que a gente brinca que a nova geração não acredita que funciona, né, de médicos. Eles gostam de remédios com nomes mais chiques e de preferência com preço mais caro. Eles gostam bastante de usar. O que é uma pena, porque a gente acaba esgotando remédios antes da hora, antes da necessidade. Existe, inclusive, um movimento mundial para controle, para tentar não usar indiscriminadamente antibiótico. Mas, em tese, nós temos o controle, tanto é que a receita ela deve ser controlada. Mas, assim, a gente tem culturalmente, ainda aqui no Brasil, as pessoas ainda acreditam que antibiótico trata tudo. E, principalmente, acho que o médico mais novo, mais inexperiente, não tem a segurança, às vezes, de passar para as pessoas que não vai mudar com antibiótico. Não vai mudar. Mas, assim, dessas tem alguma que é de notificação compulsória? Na verdade, não, nenhum deles é. A influenza, quando foi? Foi quando os surtos. Teve o surto, né? A mesma coisa quando começou a Covid, o chikungunya, vocês lembram? Quando começou a ter coisas diferentes, os diferentes acabam sendo de notificação. Hoje em dia, H1N1 não é mais de notificação, não é nada. Mas a gente acaba percebendo que tem outras coisas. Agora saiu bastante na internet falando sobre o adenovírus. Não sei se vocês leram, né? Sim. A gente comentou um pouquinho antes sobre as hepatites que estão tendo. Adenovírus não é um vírus que causa hepatite habitualmente, mas tem muitos casos que ninguém sabe com certeza se é o adenovírus, mas a maioria das hepatites, principalmente aqui no Brasil, são pelos vírus da hepatite A, hepatite B. A hepatite A diminuiu muito. Desde que introduziu a vacina de hepatite A na rede pública, a gente teve uma redução bem drástica nos casos. Agora, o que está acontecendo, e principalmente nos países da Europa e tudo mais, eles não conseguiam isolar qual era o vírus que estava causando. Inicialmente, lá, né? Sempre tem o primeiro, a vacina, é a vacina. Não foi identificado nada, nenhuma relação com a vacina, mas em alguns casos foi visto que o paciente tinha tido a doença mesmo, tinha tido Covid literalmente recente, e em muitos casos foi isolado junto. Ninguém sabe se foi uma infecção concomitante ou se foi o próprio adenovírus que causou. E o adenovírus está aí desde que o mundo é mundo, né? E a gente e tem ano que o adenovírus ele vem, faz um estrago e infecções muito graves pulmonares, mas ele está aí todos os anos. E tem ano que ele não causa nada grave para ninguém. Então a gente não sabe dizer o porquê. É o mesmo vírus, é o mesmo, mas tem ano que eles vêm mais agressivos, tem anos que menos. O que a gente está tendo ano passado, por exemplo, o vírus respiratório, e aí começamos a falar os palavrões, né? É um vírus que atinge muito, principalmente prematuros, pessoas que têm problemas de coração, e a gente, ano passado, praticamente é zerado. Isso era uma coisa, assim, muito estranha, porque antes da pandemia, apesar deles serem comuns na época do outono, a gente estava pegando muito caso em janeiro, muito caso em dezembro, que não era habitual. Então, a gente estava brincando, o vírus enlouqueceu, ele esqueceu que ele era de outono e inverno. Ano passado, a gente não teve nem no verão, nem no outono, nem no inverno. Esse ano, agora melhorou. Ele veio no mês habitual dele. Março, abril, ele tem vacina ou não? Ele, na verdade, a gente chama de vacina, mas, na verdade, é um imunobiológico que a gente toma. Mas a gente acaba fazendo só nos pacientes de extremo risco. Eu dizer, porque os de malformação mais grave e os muito prematurinhos, a gente existe na rede do SUS também. A gente faz para as crianças de até 1 ano de idade que sejam prematuras extremas, que a gente chama, ou seja, que nasceram com menos de 28 semanas de gestação, crianças que têm algum problema cardíaco
mais complicado, porque infelizmente Hum. os mais leves a gente não consegue ter cobertura, e a gente também tem cobertura para os pacientes que têm problema pulmonar grave. Aquele paciente que tem que usar medicação desde cedo, que geralmente complicação por uso de oxigênio prolongado. Então, essas crianças, tanto os cardiopatas, quando tem lesão pulmonar, até os 2 anos a gente tem cobertura na rede do SUS mesmo, né? Então, qualquer paciente tem acesso para fazer. E óbvio que na rede privada também tem, mas que segue geralmente o mesmo padrão. Seria maravilhoso se a gente tivesse essa medicação para todos, Sim. para os adultos e tudo mais. Mas tem o lado bom e o lado ruim. O lado ruim é que a medicação faz efeito por apenas 30 dias no nosso organismo. Então, a gente tem que tomar múltiplas doses e, habitualmente, a gente escolhe a época de outono e Uhum. inverno para tomar. Uhum. Não tem como fazer o ano inteiro. O custo é proibitivo para qualquer governo, para qualquer empresa, porque hoje em dia a gente tem apenas um fabricante mundial. Quando tem um fabricante, ele cobra o que ele quer. E a Né? vacina tetravalente, ela pega só o vírus influenza ou ela tem outros vírus também? Então, a vacina tetravalente, o que muda? Né? O que muda lá dentro são todos para a influenza. O que muda lá dentro é que ela tem 4 sorotipos diferentes. A vacina trivalente, como diz o nome, só tem 3. É claro que se tivesse uma pentavalente, eu ia gostar mais ainda. Mas ainda eles não conseguiram colocar num volume pequeno o suficiente, que mais pudesse interagir. Talvez, não sei se eles fizeram teste ou não, pode ser que aumentou muito os efeitos colaterais. Então, hoje, o que se consegue, no máximo, colocar são 4 sorotipos dentro da mesma vacina. Óbvio que a gente acaba dando preferência para quem pode fazer. Infelizmente, só existe essa disponibilidade no setor privado. Mas quem não pode, a trivalente é uma excelente vacina. Né? Até alguns anos atrás era só o que existia. Então, continua funcionando bem. Se tiverem oportunidade, por favor, façam. Porque é a única coisa que a gente tem para prevenir. Prevenção é a melhor coisa que a gente pode fazer. É o que sai mais barato a longo prazo para todo, para a nossa saúde, para o nosso bolso, para o trabalho, para a escolaridade, tudo é melhor prevenir. Você toma uma vacina que pode dar um pouquinho de reação, mas você não vai perder 1 mês de aula, não vai perder 15 dias de trabalho, não vai perder o emprego de tanto que você falta. Vale a pena para todo mundo. E para os médicos em especial, né? Porque aí a gente não tem uma unidade superlotada e a gente pode atender realmente quem está precisando. E agasalhar os meninos, adianta? Porque olha, é uma briga, hein? Sim, não. Não é o agasalho que é o que defende o seu filho contra a doença. Na verdade, o que mais preocupa a gente é as variações bruscas. Isso que acaba mexendo com a sua imunidade. Então, você está num ambiente muito quentinho, está lá, ligou o aquecedor, ligou tudo, o ambiente está fechado, sem ventilação, e aí você sai sem agasalho nenhum para um lugar muito frio. Isso acaba tendo problema. Agora, isso me ajuda, se ele já estava sem agasalho dentro, continua sem agasalho fora, a gente evitar. Claro, se você tiver agasalhado nesse momento, protege muito. Agora, se não teve, já estava frio o tempo todo, já estava lá, ele está lá fora, não está com frio. Agora eu não vou conseguir defender mais meu filho. Mas São Paulo é conhecido por ter as 4 estações no mesmo variável, dia, exatamente. Né? Então, todos nós acabamos tendo com a regata, a blusa de manga comprida, o cachecol, a blusa não sei o que, e aí vai despelando. Ou tirando as camadas da cebola, o que vocês preferirem. Não tem jeito, né? A gente não tem estações definidas como alguns países, que, aliás, eu acho que hoje no mundo ninguém mais tem, né? Mesmo nos países que se diziam, também está variando muito, né? Então, a gente tem. E a gente tem surtos de frio, né? O Brasil não tem o inverno, tem surtinho. Mais uma semana já está o verão de volta, tá tudo certo. Mas os primeiros dias é ruim. Também sair do tempo muito frio para o muito quente é a mesma coisa do que sair do ambiente sem o agasalho. Isso é a mesma coisa, essa variação louca de temperatura que é o problema. Poxa, agasalhar não vai adiantar.
Mas E a pra- canja, o e chazinho então, funciona. para a parte de tratamento, nós vamos ter que hidratar, né? Isso, Sobre o muito quê? líquido. Líquido Água, líquido, chazinho da avó, pode. funciona muito bem, Canja tanto de quase, galinha. Canja de tanto galinha. quanto os remédios comprados. Acredite se quiser. E Ninguém pode realmente, me gozar de passar o mel agrião, então, né? nossa, Nina, agrião, mel, guaco, poejo. A gente tem uma flora tão rica e que funciona tão bem, mas a gente gosta de comprar o remédio vendido ali na farmácia. Ok, vai funcionar, mas às vezes o chá da vovó funciona melhor. Bom, doutora Elisa, muito grato pela sua participação e seus esclarecimentos aí com relação à síndrome gripal. E escutem a doutora Elisa, vacinem seus filhos, tá? E até o nosso próximo episódio. Muito obrigado a todos.